Olá, seja bem-vindo ao canal da Editora Central Gospel. Eu sou a pastora Marcela e nós vamos continuar os estudos desse trimestre da revista de estudos bíblicos de jovens e adultos deste trimestre, cujo tema é O Homem, o Pecado e a Salvação. O comentarista é o pastor Gilmar Chaves e você bem sabe que nós já temos disponíveis no nosso site da Editora Central Gospel tanto as revistas de professor e de aluno, o livro de apoio, que é um material complementar muito rico, que tem informações que não constam na revista, assim como os infográficos, um material que podem abençoar muito a sua aula, ser um recurso para você projetar para os seus alunos e até mesmo para te ajudar ali na organização dos seus estudos. Hoje, o tema da nossa aula é as consequências do pecado. A gente já vem falando sobre a martiologia, a gente já vem falando sobre como tudo aconteceu ali no jardim, o capítulo triste, fatídico da transgressão inaugural ali no Éden. A gente já vem falando sobre os fatores que levaram até aquele momento, sobre o que aquilo pode ensinar para nós. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o que aconteceu ali atingiu todas as esferas da humanidade. Como aquela ferida que foi aberta continua aberta em todas as áreas da humanidade, afetando diversas instâncias. E o que a gente precisa entender, nós já falamos em algumas lições anteriores, mas que é muito importante porque a gente vai falar hoje sobre as consequências do pecado. Mais uma vez, muitas vezes pode parecer que o pecado ele é individual, ele é apenas um fator isolado, que é só você, no seu momento, é um erro próprio, é uma escolha sua. Mas a verdade é que o que nós vemos na Bíblia e também na nossa vida é que o pecado começa de forma isolada, de forma individual, mas ele segue um caminho indutivo. Ele começa no individual, ele afeta o relacional e ele afeta o coletivo de maneira geral. É por isso que no jardim ele começa com Eva ali no seu coração, com a semente da dúvida, ele afeta a relação entre Adão e Eva e entre os dois e Deus, e logo depois ele afeta toda a humanidade. De igual modo, nos nossos dias, ainda hoje, o pecado que é individual também pode ser visto na esfera social, na esfera econômica, na esfera política. A gente bem sabe que quando a gente vê, por exemplo, no Brasil, vamos usar esse exemplo, fala-se muito que o Brasil é o país da corrupção e a gente repreende isso em nome de Jesus, nós não declaramos isso sobre o nosso país, mas nós vemos as chagas da corrupção no nosso país. Mas o Brasil é o país da corrupção por quê? Porque são os alienígenas que estão roubando o nosso país? Porque são os anjos que estão roubando o nosso país? Não, porque são seres humanos que se corrompem individualmente. Isso afeta as suas relações imediatas, então isso afeta o seu âmbito relacional e, como consequência, isso afeta o âmbito coletivo. Pecado não é só sobre a esfera individual. As decisões que nós tomamos, a forma como nós nos afastamos de Deus, vai afetar a nossa família, vai afetar a nossa convivência e vai afetar toda a nossa sociedade. Mas a revista vai dividir em 3 consequências do pecado: consequências espirituais, consequências existenciais e consequências coletivas. Primeiro, consequências espirituais. A primeira a ser citada é a morte espiritual. O homem e a mulher experimentaram a vergonha e o medo. Perceba que aqueles que foram criados para viver na presença de Deus, depois do pecado, foram se esconder entre as árvores do jardim quando ouviram os passos do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor. É importante a gente entender que a morte espiritual, ela não fala apenas sobre não ter a vida eterna. A morte espiritual fala desse distanciamento de Deus. Porque quem é a fonte da vida, senão o Senhor? Quem é a fonte da vida eterna? Quem é aquele que oferece essa água da vida? Então,
aqueles que antes tinham sido criados para viver em plena liberdade e comunhão com o Criador, agora passaram a experimentar esse distanciamento, esse vazio. O ser humano experimentou essa ausência de propósito. Além disso, a queda provocou a distorção da liberdade e da obediência, um assunto do qual a gente também já falou. Por que a distorção da liberdade? Há uma noção de que ser livre é porque há uma cerca ao redor de nós e eu preciso descobrir o que tem além dessa cerca. Além dessa cerca tem algo melhor. Além dos muros do jardim tem algo melhor. Nessa árvore da qual eu não posso provar, existe algo melhor, algo que está sendo escondido de mim. Quando, na verdade, tudo que havia de melhor estava dentro do jardim. Tudo que há de melhor está dentro do relacionamento com o Senhor. E o que o inimigo ele tenta construir como narrativa, como discurso, é que essa liberdade por si só é porque existe algo além das fronteiras. A verdadeira liberdade só existe em Cristo. É a liberdade que nos livra da escravidão do pecado e nos permite viver plenamente o que há de bom, a plenitude que há em Cristo Jesus. Somente aqui dentro. Aqui dentro que eu digo, eu estou me referindo à presença de Deus, eu estou me referindo à plena comunhão com Deus, eu estou me referindo à restauração do jardim, porque o jardim ele é restaurado na nossa comunhão com Deus. Somente dentro do jardim nós entendemos o que é liberdade e o que é obediência, porque não é fácil obedecer para o ser humano, porque sempre se pensa que ao obedecer você está perdendo algo, quando na verdade a ideia de Deus é que nós estamos sendo protegidos. A expulsão do Éden também foi uma consequência da queda. A expulsão do Éden ela não foi somente uma perda geográfica. Eles foram afastados do seu propósito original. O que o Éden representava? Comunhão plena com o Senhor. Caminhar dia a dia com o Senhor. Encontros diários com o Senhor. Quando eles são expulsos do Éden, eles perdem essa conexão com o Eterno, que era, de fato, o que os dava propósito. A maior consequência do pecado, isso precisa ficar claro para todos nós como igreja. A maior consequência do pecado não é material. A maior consequência do pecado não é ser castigado, não é perder algum cargo, perder algum poder, perder alguma influência. A maior consequência do pecado é se afastar do Criador. A maior consequência do pecado é perder a íntima comunhão com o nosso amado. E por que isso é tão sério? É porque a razão da nossa existência e a nossa fonte de sentido para todo o resto, para tudo que envolve a nossa vida, está nisso, está nessa relação íntima, constante com o Senhor. E da mesma forma que a maior consequência do pecado não é material, mas é a perda do nosso relacionamento com o Senhor, a maior recompensa que a gente vai receber por permanecer no Senhor também não é material. Também não é caminhar nas ruas de ouro, isso vai ser lindo, tá? Mas essa não é a maior recompensa. A maior recompensa não é ser livre de toda lágrima, de todo choro, não é poder experimentar as grandiosidades sobrenaturais do céu. A maior recompensa também será, enfim, a plena restauração do que havia no jardim, a nossa plena comunhão com o Senhor. O pecado nos afasta de Deus e mergulhar em Deus nos devolve o que havia no jardim. Mas seguindo, também há consequências existenciais do pecado. Primeiro, morte física, o limite da existência. A morte, ela surge como resultado da queda. E o autor ele deixa claro aqui, o comentarista, que existem divergências teológicas a respeito da morte. Se a morte já existia, mas ela era vista de outra forma, mais leve, não havia o peso, era apenas uma transição, ou se não, a morte não existia de forma alguma. Mas fato é que a Bíblia diz que a recompensa do pecado foi a morte. Então, uma consequência existencial do pecado é a morte. Outra consequência,
sofrimento e frustração. O trabalho que antes era leve, era uma fonte de realização, era como o homem dominava sobre tudo, organizava tudo, agora passa a ser penoso, trazer angústia, trazer dificuldades, trazer sofrimento e cansaço. O parto, que deveria gerar alegria apenas, é o nascimento de uma nova vida, agora também traz dor, traz sofrimento, traz um perigo para a mulher. E também o desejo desordenado. Uma das consequências da queda e da entrada do pecado no mundo é justamente o nosso desejo. A eterna ânsia de ter e o eterno tédio de possuir, como dizem. Então, o tempo inteiro o ser humano busca e busca e busca, porque na verdade ele quer preencher um vazio que ele não consegue preencher, porque esse vazio só é preenchido pelo Senhor. Saciedade plena apenas na eternidade. E quais são as consequências coletivas e cósmicas do pecado? Inclinação coletiva para o mal. A natureza humana foi corrompida. A inclinação para o pecado se tornou universal. O que nós vemos na sociedade hoje é semelhante ao que víamos nos dias de Noé. Então não é uma novidade, não é somente nos dias de hoje. Os dias são maus, sim, mas isso é desde que o pecado entrou no mundo. Então essa inclinação para o mal